Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Jesus vai à festa das cabanas. Eu confesso que para esse texto eu precisei pedir ajuda aos universitários. Tive que consultar o livro de estudo bíblico do Matthew Henry, que eu sempre mostro aqui para vocês. Então, vamos à leitura. Eu vou passar a impressão que eu tive antes de ver o comentário dele e depois a gente fala sobre o comentário dele, que para mim foi bem esclarecedor. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia. Disso, o que foi contado no texto anterior. Se você quiser ver o texto anterior, aqui no canal tem as playlists separadas por livro. Aí você pode ir no livro de João e assistir os vídeos na ordem que estão no próprio livro, né? Fica mais fácil. Eu recomendo que você sempre estude a Bíblia assim, por livros inteiro, do começo ao fim. Assim você entende o contexto. Mantendo-se deliberadamente. Achei interessante isso daqui porque essa semana eu vi muitas coisas sobre esta palavra. Eu até tinha ido procurar no dicionário, não por causa desse texto, porque eu entendia que deliberadamente tinha a ver com fartura, com abundância, né? Que tem um texto que diz que para quem pede sabedoria, Deus dá deliberadamente. E eu descobri que eu estava errada. Essa palavra ela significa intencionalmente. Então, você deliberadamente deixou a porta aberta para que o cachorro fugisse. Ou seja, você deixou a porta aberta de propósito para que o cachorro fugisse. Então, Deus nos dá a sabedoria, né? Deus dá sabedoria a quem pede deliberadamente, intencionalmente, com vontade. Então, aqui, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, intencionalmente longe da Judéia. Então, o texto nos diz que Jesus estava evitando ir para a Judéia de propósito, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Então, o texto nos diz o que Jesus estava fazendo e por qual motivo. Então, Jesus estava sendo ameaçado, né? Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, aqui ó, notinha de rodapé, letra B. Eu sempre falo para vocês, leiam as notas de rodapé. Vamos lá? Letra B. Festa das cabanas ou dos tabernáculos. Quando a gente lê o Antigo Testamento, aparece mais isso daqui, esse termo, tabernáculos. Essa festa consistia no povo se lembrar de que eles foram tirados do Egito como escravos e que por esse período habitavam em cabanas antes de chegar à terra prometida. Então nessa festa, dentre muitas coisas, uma delas é que eles armam tendas do lado de fora das casas e ficam os dias da festa dormindo nas tendas. Essa é a festa dos tabernáculos, é uma das festas mais importantes dos judeus. É como se eles remontassem o que os seus antepassados viveram no deserto durante a peregrinação. Vou só fazer um parênteses aqui, um assunto atual. Essa festa das cabanas era o feriado que estava acontecendo em Israel quando houve o ataque de 7 de outubro do Hamas. Eu vi alguns vídeos de alguns jornalistas mostrando que ali nos kibbutz, onde sofreram os ataques, ainda tinham as cabanas do lado de fora, nos jardins, porque eles estavam neste feriado celebrando essa festa quando o Hamas atacou Israel. Vamos voltar para o texto, só para vocês entenderem o contexto de que até hoje essa festa é celebrada. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, irmãos mesmo, tá? Irmãos de sangue aqui, parentes. Você deve sair daqui e ir para a Judéia. Eu acho interessante como sempre tem gente que quer dizer como a gente deve agir, né? Você deve ir, você deve usar este cabelo, você precisa casar de tal maneira, enfim. Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Aqui eles estão desafiando Jesus, né? Tipo, ó, se você é quem você diz que é, você precisa aparecer, as pessoas precisam te ver.
E é que eles complementam. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Mas você não quer ser famoso? Você não quer ser conhecido? Você não é o Messias? Então você não pode agir em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Olha isso aqui, é um desaforo. Eles estão incitando Jesus. Então eles estavam desafiando Jesus. E o texto nos conta isso. Olha aqui no versículo 5. Pois nem os seus irmãos criam nele, nem aqueles que foram criados com ele. Vamos imaginar que José e Maria contavam a história de como Jesus foi concebido, né? Que eles fugiram, foram para o Egito, tantas coisas aconteceram. Eles cresceram sabendo disso e nem eles criam no irmão. Isso acontece com a gente também. E aqui fica uma lição. Quando Deus te dá uma direção, quando Deus te dá uma promessa, ela é para você. Muitos dos que estão perto não vão acreditar. E é muito comum que os da sua casa sejam os que menos acreditem, tá? Mas respeita o tempo do Senhor, segue aquilo que Ele te direcionou, que vai dar certo. Versículo 6. Então Jesus lhes disse, Jesus respondeu para eles: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. O que ele está dizendo? Vocês são pessoas comuns. Para vocês, qualquer tempo é tempo. Porque além de pessoas comuns, vocês são incrédulos, né? Para mim, que sou o Messias, que sou diferente, existe o tempo certo. E o mundo não gosta de mim, porque eu dou testemunho de que o que ele faz é mal. Porque eles estão instigando Jesus, né? Querem dizer que o mundo não gosta dele. Vão vocês à festa. Eu ainda... Esse notinha de rodapé aqui tá escrito que em algumas traduções no grego ele não traz esse ainda, tá? Então seria eu não subirei. Aqui na minha tá falando eu ainda não subirei a esta festa. É só uma diferença de tradução. Porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Ó, veja a conexão. Para vocês qualquer tempo é certo. Para mim existe um tempo certo. Para os meus estudos eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que chama Bíblia Note. Ela tem espaço para anotação na lateral. Vocês sempre me perguntam de onde é essa Bíblia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você encontra essa Bíblia para compra. E a tradução que eu tô lendo é a NVI, tá? Mas você pode encontrar ela em ACF, King James, tem várias traduções. Você pode escolher a que você prefere. Eu gosto de fazer anotação de algumas coisas que eu vou entendendo ao longo do texto. Eu sugiro que você também estude a Bíblia desse jeito. Você anota as suas impressões, aquilo que o Senhor falou com você. Porque quando você for reler, os seus pensamentos aqui estão organizadinhos. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem, porque Deus age sempre deliberadamente. Aquela palavrinha que a gente aprendeu hoje no começo do texto. Enquanto o homem age com tolice. A gente faz as coisas a esmo, a gente faz sem saber por que está fazendo, a gente faz porque está todo mundo fazendo. Deus só age no tempo certo, com as coisas certas. Quando a gente resolve caminhar com Jesus, a gente tem que entender que a gente vai abrir mão das nossas vontades, vai se colocar debaixo da vontade dele, e assim como Jesus fazia, a gente se sujeita à vontade de Deus, ao tempo de Deus e não ao nosso. Aí olha que interessante aqui no versículo 9. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia, ou seja, fez o que ele disse que ia fazer, não ia à festa. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Ele disse para os irmãos que não ia para a festa, os irmãos foram e ele foi depois. E aqui que me deu um nó na cabeça, porque eu pensei, Jesus não mente, né? Deus não mente. Então como que ele falou que não ia e foi? Aí na interpretação do Matthew Henry a gente vai entender isso daqui. Segura aí essa questão.
Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Jesus já era o assunto, era o burburinho. As pessoas estavam lá na festa querendo saber de Jesus. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo, mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Ou seja, existiam os que não acreditavam em Jesus e difamavam Jesus, como sempre. Esses sempre são os corajosos, né? As pessoas que estão aí para tacar pedra, para difamar, para inventar coisas, eles falam sem pensar. Mas os que creem geralmente se acovardam, né? Isso é um perigo, isso é muito triste. É uma coisa que a gente tem que estar sempre vigilante, porque ficar neutro é muito confortável. Não fazer nada é muito tentador. Então, nisso a gente pode cometer injustiças. Eu já mostrei aqui para vocês em outros vídeos, eu tenho tido como base de apoio esse livro de estudos do Matthew Henry, né, de comentário bíblico dele. Eu comprei o kit, que tem todo o Novo Testamento, Atos e Romanos. E ele me ajuda bastante. Eu não uso sempre, mas quando é um texto que eu fico meio na dúvida, como foi o caso desse texto aqui que eu falei para vocês, eu consulto. E ele sempre traz um ponto de vista interessante, assim, geralmente bem diferente do que eu tinha pensado. É bem legal. Então, se você quiser adquirir esse livro ou a coleção toda, também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Aí você pode ver lá, tem vários vendedores, ver o preço que te interessa mais, enfim, como que você pode fazer. Ó, então, João 7, do 1 ao 13. Eu vou ler, que eu acho que fica mais fácil da gente compreender. Olha o ponto de vista dele. Os irmãos ou parentes de Jesus ficaram desgostosos quando descobriram que não havia perspectiva em obter vantagens mundanas por meio dele. A gente obtém vantagens por meio de Jesus? Claro. Salvação é a melhor de todas e a primeira. Mas aqui ele está falando de vantagens mundanas. Então, pela interpretação dele, os irmãos queriam que ele fosse para a festa e queriam chegar com ele para se aproveitarem dessa fama. A gente viu no texto que Jesus já era conhecido, ele já era o assunto, né? Então, Matthew Henry diz aqui que eles queriam se aproveitar dessa visibilidade que Jesus tinha, e esse talvez tenha sido o motivo dele não subir com os irmãos. Homens ímpios às vezes se comprometem a aconselhar os empregados na obra de Deus. Você, quando se propõe a trabalhar para Deus, trabalhar para Cristo, já deve ter passado por isso. Quando vem alguém de fora do meio cristão, alguém com a vida toda torta, querendo te dar conselho. Ué, mas vai fazer assim? Mas você não é crente? Ah, mas você não disse que era assado? E ateu que fala, mas você não tem fé? Se você já passou por isso, você sabe o que é isso aqui que Jesus está vivendo. A diferença é que Jesus tinha o discernimento, né? Ele sabe o que vai dentro do coração de cada um. Mas aqui era isso. Ali no texto a gente vê que é um tom de desafio, né? Então, os próprios irmãos de Jesus, de dentro de casa, quando viram que não iam ter benefício, então começaram a atacá-lo. E ele continua aqui, ó. Mas eles apenas aconselham o que parece suscetível de promover vantagens. O ser humano longe de Deus, e aí pode ser convertido ou não, tá? Tem gente convertida que se afasta do Senhor. O ser humano longe de Deus, ele só quer buscar benefícios. Por isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre sondando o nosso coração. Por que eu estou fazendo isso daqui? Eu quero status, eu quero poder, eu quero fama, eu quero dinheiro, ou eu estou fazendo isso pelo reino? Mesmo que você seja convertido, sonde sempre o seu coração a esse respeito. Aí ele continua aqui, ó. As pessoas divergiam sobre sua doutrina e milagres, enquanto aqueles que o favoreciam, aqueles que criam nele, não ousavam confessar abertamente seus sentimentos. Aqueles que consideram os pregadores do evangelho como enganadores falam. Isso é o que eu falei aqui, que eu já tinha lido, né? Quem é contra não tem o menor problema em abrir a boca, mesmo que seja para falar abobrinha. Enquanto muitos que os favorecem, que creem, temem receber reprovação ao declarar respeito por eles. Ou seja,
Quem cria em Jesus tinha medo de ser reprovado e se calava. Que no dia de hoje, você e eu não sejamos a pessoa que se omite. Isso é um grande desafio. Principalmente nos tempos atuais, em que tudo é muito à flor da pele, né? As pessoas estão muito à flor da pele, todo mundo brigando por qualquer coisa, tudo vira polêmica, tudo vira processo, né? Todo posicionamento hoje tem um nome que termina em fobia, então que você não pode se manifestar. Então hoje para nós fica essa lição, esse desafio. A Bíblia nos mostra que todos esses eram reprovados, tanto os que desafiavam Jesus, os que não criam, quanto os que criam e se calavam. Que eu e você não sejamos os isentões da nossa turma. Que Deus te abençoe.